bem? Bem, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre sonhos. Eu falei no meu Snapchat que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, a respeito de sonhos. E assim, desde que eu me tornei mãe, desde que eu descobri que eu tava grávida, a gente planejou muitas coisas pro Joaquim, né? Assim, a gente, como mãe e como pai, a gente sempre, né, projeta sonhos pros filhos, né? E às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente. O que a gente quer fazer, um sonho, uma coisa, algum curso, uma realização. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês, dividir um pouco com vocês o que eu gostaria, assim, né, os sonhos que eu tenho. E quem sabe no futuro, né, eles não se realizam. E se eles se realizarem, claro que vocês vão ficar sabendo por aqui, claro que eu vou falar pra vocês. E então assim, o meu primeiro sonho tem relação também com o Joaquim, com a minha família, com relação à moradia. A gente mora em São Paulo, né? E São Paulo, como todo mundo sabe, quem vive aqui também sabe disso, São Paulo é uma cidade que é uma loucura, né? São Paulo é uma cidade que não para, realmente não para. A gente também não para junto com a cidade. Então assim, a gente vive muito estressado, tudo sempre muito corrido. E assim, quando eu era mais nova eu achava isso o máximo. Quando eu estudava, nossa, eu achava super legal. Imagina morar em São Paulo, ter essa vida toda agitada, toda essa coisa assim. Isso me deixava muito feliz, assim. Isso era uma coisa que, imagina, morar no interior, morar em um lugar calmo, pra mim isso não passava na minha cabeça. E de uns anos pra cá, parece que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente começa a repensar as nossas prioridades, as nossas vontades e, principalmente agora com filhos, é uma coisa que eu e meu marido a gente sempre conversa, a gente sempre conversou, mesmo namorando, que a gente tem muita vontade de mudar pro interior, ter uma casa um pouco maior, um lugar mais tranquilo pra criar o Joaquim, que nem hoje, que nem as nossas preocupações hoje em dia é com a criação dele, é como ele vai crescer, com relação à escola. Então assim, a gente tem muita preocupação com tudo isso, mas principalmente com o local onde ele vai morar. Que a gente hoje mora em prédio. Eu morei em prédio por um tempo, mas a maior parte da minha vida eu morei em casa. E quando eu era menorzinha, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 4 até uns 7 anos, como a gente morou numa casa, eu brincava muito na rua. Quando eu ia pra casa das minhas primas que também moram no interior, a gente brincava muito na rua. E hoje o Joaquim, pensando assim, hoje o Joaquim não poderia brincar na rua. Hoje o Joaquim, ele não teria tanto essa liberdade de brincar, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu não me sinto segura de deixar o Joaquim ir brincar na rua, por exemplo. Ele teria que brincar aqui no prédio, e o prédio é muito pequeno, entendeu? Então você cria umas preocupações, assim, que antes você não tava nem aí. Se o prédio era pequeno, se o prédio era grande. E hoje, assim, eu não gostaria que ele ficasse preso, sabe? Assim, morasse num lugar preso. Eu gostaria que ele tivesse um quintalzão pra ele brincar, pra ele correr, sabe? Então assim, hoje a gente tem essa preocupação. E também com questão da tranquilidade. Por exemplo, meu marido, ele trabalha no centro, então ele demora pra chegar um pouco em casa. Ele sai, como todo mundo, sai no horário de pico e chega em casa cansado, chega estressado. Então é o estresse do trabalho, é o estresse da vinda, do caminho. Então tudo isso com o dia a dia, isso vai acumulando e a gente vai se tornando uma pessoa muito cansada, muito impaciente com as coisas. Então eu acho que isso a longo prazo não é bom. Então é uma coisa que a gente pensa muito, morar em outra cidade, morar no interior. Eu falo que eu não moraria no interior tão interior, tipo no interior que não tem nada, não ia rolar, porque assim, eu não consigo também tanto. Mas assim, numa cidade, ou que tivesse uma cidade grande perto, assim, tipo, a gente morasse num lugar que tivesse uma cidade grande perto, ou morar numa cidade tipo Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto. Eu acho que são cidades assim, que elas são cidades do interior, mas elas têm uma estrutura de cidade grande. Tipo, tem tudo que uma cidade grande tem, mas é interior. Então assim, eu moraria nesse contexto. Uma coisa também que assim, eu tenho muita vontade, acho que meu marido nem tanto, mas eu tenho, isso é uma coisa que eu falo que eu faria de olhos fechados, assim, eu não teria medo, de morar fora do país. É uma coisa assim que eu tenho muito desejo, é uma coisa assim em mim muito forte, só que eu sou muito medrosa, assim. Eu gostaria de morar fora, mas eu sou medrosa. Porque, que nem quando eu era mais nova, meu pai queria, por ele, pra mim, tipo, fazer um intercâmbio pra ele era tranquilo, ele até me bancaria de eu ir. Só que eu não queria ir sozinha, eu tinha muito medo de ir sozinha, assim, tipo, de ficar numa casa de família, sabe? Eu tinha um pouco de receio. Então eu não fui, eu não fiz. E hoje também, assim, eu não iria também pra fora ser, assim, arriscado, sabe? Sem ter a certeza que a gente vai chegar lá e, por exemplo, meu marido vai ter um emprego, sem uma coisa certa, sabe? Assim, sem um objetivo. Eu não iria, tipo, vender tudo aqui e ir embora. Isso jamais, eu não tenho coragem de fazer isso.
O porém de morar fora é por conta da família, né? Tipo, se a gente morasse, por exemplo, nos Estados Unidos, o Joaquim cresceria longe das avós, dos avós, então assim, eles teriam que fazer alguma coisa pra poder estar lá com a gente. Viajar uma vez por ano, enfim. Mas assim, eu penso na segurança, na educação, que lá fora é muito melhor. Então eu tenho essa preocupação sim com o Joaquim nesse sentido. Que eu gostaria que ele estudasse num lugar legal, que a gente tivesse mais segurança. E claro que assim, cada país, todo país tem seu problema, mas eu acho que, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, isso é um pouco menos. E tem a questão da segurança e a questão da educação, que eu acho que é muito melhor. Então, talvez assim, quem sabe, né, gente, no futuro a gente não sabe, quem sabe meu marido, sei lá, arranja um emprego fora e a gente vai, né? Eu não sei, mas eu iria, assim, eu não teria problema de ir morar em outro país. Pra mim seria super tranquilo. Eu iria com muita vontade, muito desejo, porque eu acho super legal. Uma outra coisa também de sonhos é com relação a trabalho. Eu gosto de fazer vídeos pro YouTube, gente, mas assim, os meus vídeos do YouTube são meramente hobbies, né? Eu faço porque eu gosto de fazer, eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar minhas histórias, minhas conquistas, enfim, eu gosto de compartilhar coisas com os outros. E o YouTube é uma forma muito fácil de fazer isso, então eu gosto de fazer vídeos no YouTube por fazer, assim, eu não faço com o objetivo de ganhar alguma coisa, de ganhar dinheiro, enfim. Até porque se eu fosse pensar nisso, hoje em dia, imagina, eu ia passar fome, né, gente? Porque eu não ganho nada no YouTube por isso. Não ganho nada pra sentar aqui e falar com vocês. Então, por enquanto, assim, o YouTube pra mim é um mero hobby, eu faço porque eu gosto. E, assim, eu gostaria de ter um trabalho que eu pudesse ficar em casa, fazer em casa, né? E ficar com o Joaquim. E também, assim, a gente conversa, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. Eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vejam, que é um documentário pra se assistir, que se chama O Começo da Vida. E ali ele fala um pouco sobre essa questão do trabalho, que os pais hoje em dia eles estão com uma tendência assim, os pais não querem mais tanto ficar fora de casa. Querem, principalmente nesse começo da vida, querem estar com os filhos, querem criar os filhos, porque essa fase é a fase mais importante deles, é o começo da vida. E a gente sempre conversa sobre isso de ter, assim, meu marido tem alguma coisa pra fazer que ele não precisasse sair, ou que ele tivesse uma mobilidade um pouco melhor, tipo, sair um pouco mais cedo, que nem meu marido trabalha um sábado sim, um sábado não. Então, tem finais de semana que ele só tem o domingo pra ficar com o Joaquim, então é pouco tempo. E ele chega em casa, o Joaquim, por exemplo, dorme 8h30, no máximo 9 horas, e ele fica assim, no máximo 3 horas com ele. Então, assim, se você for ver, isso não é muita coisa, assim, porque a criança, ela não quer a qualidade, ela quer a quantidade. A criança, ela quer você, ela quer o tanto que ela puder ficar com você, ela vai ficar. Quem eu vejo o Joaquim mesmo, às vezes ele quer ficar brincando. Eu até poderia fazer outras coisas, mas ele não quer que fique ali com ele. Então, assim, a gente pensa muito nisso, de ter um trabalho que a gente pudesse ter um pouco mais de mobilidade pra fazer as coisas, assim, uma flexibilidade um pouco melhor. Então, assim, às vezes eu penso em, sei lá, abrir alguma coisa pra mim, fazer algum trabalho remoto, sei lá, alguma coisa assim. A gente às vezes pensa em ter alguma coisa nossa pra poder ficar, assim, ter tranquilidade com o Joaquim e também não ficar sem uma renda, né, gente? Porque a gente precisa, né, da renda. Então a gente pensa muito sobre isso. Isso é um outro sonho, uma outra meta, uma coisa assim, quem sabe, né, dar certo. E a gente não possa ficar, os dois que nem, imagina, se o YouTube desse certo pra mim, eu pudesse ficar, sabe, meu marido pudesse ficar em casa por conta disso, seria maravilhoso, né? Quem não quer ter uma vida dessa assim, sabe? Que o marido possa acompanhar, ficar em casa, que você tenha uma renda super legal, assim, fazendo uma coisa que você gosta. Isso é sonho de todo mundo. Então, isso também é um sonho nosso aqui em casa, assim, com relação a nós mesmos, né? Que não, assim, não tem nada a ver com o Joaquim, é isso, assim, o trabalho, de a gente poder fazer alguma coisa com relação a gente, assim, a gente ter um trabalho flexível. É essa a palavra, ter um trabalho flexível. Um outro sonho, assim, que eu tenho, que são sonhos antigos, gente, que é viajar pra Disney. Gente, eu tenho muita vontade de viajar pra Disney. Eu já fui pra Disney, só que eu fui pra Disney naquela época que o dólar estava meio quase igual com o real. Que também foi uma época que um monte de gente acabou indo pra Disney. Eu lembro que tinha gente que ia uma vez por ano pra Disney, praticamente, que o dólar tava muito baixo. E a gente foi. Se eu não tivesse ido daquela vez, eu não teria ido nunca, mas assim, eu não aproveitei nada, gente, nada mesmo. Eu tinha 8 anos, eu não aproveitei nada. Eu tenho poucas lembranças, assim, eu tenho lembranças muito vagas do passeio, até porque faz quase 20 anos que eu fui, né? Então, assim, eu não lembro, não tem coisa que eu não lembro, eu não aproveitei do jeito que eu gostaria. Hoje, assim, eu vejo o tipo de viagem que eu faria, assim, seria muito melhor, sabe? 3, 4, 10 vezes melhor
do que foi na época, mas a gente ficou muito preso. Imagina, eu fui com a minha mãe coitada, não sabe falar inglês, não sabe falar nada. Então era difícil pra se comunicar, então a gente ficava muito preso ao grupo. Então a gente acabava não fazendo coisas, assim, não acabava indo explorar, a gente ficou em hotel. Então também isso era uma coisa que acabava aprendendo um pouco a gente. Como a gente também não sabia falar nada em inglês, então a gente acabava não saindo, ficava dependendo dos outros. E então foi uma viagem assim, que a gente conheceu os parques, tudo, foi, mas não foi aquela viagem, sabe, inesquecível e tudo mais. Então assim, eu tenho muita vontade de ir pra Disney. A gente pensa claro, em ir agora, mas assim, a gente pensa em levar o Joaquim também numa idade que seja legal pra ele. Eu não sei, assim, eu vejo gente que vai às vezes com bebê, vai um pouquinho maior. Eu sei que não teria problema, mas assim, se a gente fosse com o Joaquim hoje, assim, até ele tiver uns 3, 4 anos, a gente teria que ir com alguém. Assim, teria que levar alguma avó, teria que levar alguém. Porque eu ia querer ir nos parques, ir em montanha-russa, tudo, eu não ia poder ficar. Eu ia ter que ficar revezando entre eu e meu marido, tipo, um fica e um vai. Não, a gente queria ir junto, né? Curtir junto essa coisa de viajar, porque até porque é uma viagem, assim, é um sonho. Então tem que ser no nível do sonho, entendeu, gente? Então assim, teria que levar, então assim, é um planejamento um pouco longo essa coisa de viajar com o Joaquim pra Disney, né, já que a gente tem ele agora, então assim, não dá pra gente dar louca e ir, assim, tipo, vamos. A gente teria que ir com alguém, assim, pra cuidar dele, ou com uma avó, com alguém que quisesse topar ir junto. E também, claro, gente, viajar pra outros países, assim, eu gosto muito de viajar, é uma coisa que desde muito nova eu faço, meu pai sempre incentivou a gente a viajar. Meu pai sempre fez questão de viajar todo ano com a gente. Então foi uma coisa que eu cresci meio que acostumada a fazer. Viajar pelo menos uma vez por ano. Então assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa. Conhecer até países aqui mesmo, né, da América do Sul. Que é Chile, né, a Argentina, assim. Algumas partes da Argentina eu tenho vontade de conhecer. Enfim, alguns países daqui mesmo. E também ir pra fora. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. Tipo, conhecer a Europa, ir pros Estados Unidos, pro Canadá, enfim. Fazer um tour por aí, eu tenho muita vontade de ver meu passaporte bem carimbadinho. E, assim, de viagens é basicamente isso. E acho que é só, gente. Esses são meus grandes sonhos que eu separei pra vocês. Eu não quero deixar esse vídeo gigantesco pra vocês, mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso. E até pras mamães aí que também estão nessa fase de transição, de né, acostumar com crianças, a rotina, tudo. Não deixe de criar sonhos, gente. Não deixe de sonhar com as coisas. Porque às vezes a gente deixa a rotina meio que engolir a gente vai vivendo o dia, sabe? E esquece de planejar, de ter sonhos nossos. De ter sonho como esposa, como mulher e como mãe. Então acho que a gente tem que, sabe, voar mesmo, sabe? Não, como diz, sonhar não custa nada. Então às vezes a gente meio que esquece os nossos sonhos e começa a viver só sonhos ou pro filho, ou só pro marido. A gente também tem que viver nossos sonhos, a gente tem que fazer planejamentos pra nós também. E eu vejo assim, hoje eu sonho muito com as coisas com o Joaquim, mas também pensando na gente, como seria bom pra mim, sabe? O que faria bom pra minha pessoa também. Então é isso, gente. Se vocês também têm sonhos, se vocês têm alguns sonhos parecidos com os meus, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu adoro ver os comentários de vocês. Não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais. Às vezes eu dou uma sumida aqui do YouTube, mas é porque, gente, a vida aqui é meio corrida. Então às vezes acaba que eu não consigo gravar vídeo direto. E então fica um pouco difícil. Então eu no Snapchat, eu tô todo dia no Snapchat, ou no Instagram, no Facebook. Se vocês quiserem me mandar mensagem, qualquer coisa assim, em qualquer dessas redes eu tô sempre lá. Se quiserem me mandar e-mail também, pode mandar e-mail, que eu leio e-mail, respondo pra vocês. Então eu tô sempre por fora eu tô sempre, então vocês podem me procurar, que não tem problema, que eu sempre respondo, que eu sempre dou uma olhadinha em todas as minhas redes sociais. Então é isso, gente. Um grande beijo e não se esqueçam de sempre sonhar. Até mais. Tchau, tchau.